Vocês viram que o Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos morrendo de medo e agora ele é problema do Joe Biden. Só que aqui no Brasil está acontecendo algo interessante. Os aliados do Bolsonaro estão apontando o dedo na cara do Flávio e o estão culpando pela derrota do Bolsonaro. E você sabe que a vitória do Bolsonaro era uma questão de liberdade e agora ele vai ser preso e a culpa vai ser do Flávio. Eu falei pra vocês que essa caça às bruxas iria acontecer e o Bolsonaro deve achar que o Flávio é um traidor. Será? Na sua opinião, o Carluccio tá culpando o Flávio pela derrota do pai? E você acha que o Flávio tá sendo visto como um traidor pelo Bolsonaro? Deixa o seu comentário se você acha que o Flávio é um tonto e o like se você gosta de ver a família Bolsonaro em pânico. E claro, se inscreva no canal. E tá acontecendo isso mesmo, pessoal. Quem trouxe essa informação para nós foi o site Metrópolis. Os aliados do Bolsonaro, foi o Igor Gadelha, na verdade. Os aliados do Bolsonaro, eles estão apontando o dedo, culpando o Flávio pela derrota, principalmente na reta final, por conta de duas questões. A primeira delas é que o Flávio, ele privilegiou muito as ações e as agendas no Rio de Janeiro na última semana e também em Minas Gerais, ao invés de priorizar São Paulo. E um ponto percentual em São Paulo é o que vale a 1,5 ponto em Minas. Então São Paulo é um local mais importante e isso seria decisivo para a vitória do Bolsonaro contra o Lula. E também o Flávio, ele divulgou uma lista de 22 compromissos do Bolsonaro somente no final da campanha no segundo turno. Ele deveria ter publicado isso antes e é por esse motivo que os aliados estão culpando o Flávio. Só que a gente sabe que não tem nada a ver de Flávio, também não tem nada a ver de Zambelli, Bob Jeff, meninas venezuelanas. Você sabe muito bem, já comentamos sobre isso, link também aqui no card, que o Bolsonaro ele foi derrotado por conta da bobagem que o Paulo Guedes falou a respeito do salário mínimo e da disputa, da briga da Michelle com o Carluccio, fazendo com que o Carlos não fosse ao debate da Globo, deixando o Bolsonaro completamente perdido, olhando pro Sérgio Moro, o Sérgio Moro com aquela cara de pato dele assim, não sabendo o que falar. E por falar em Carlos, nós também temos consciência disso, que o Carlos e o Flávio, eles possuíam uma rixa que, por conta dos rumos da campanha do Bolsonaro, principalmente no pós-vitória ou pós-derrota, melhor dizendo, do Bolsonaro. O que iria acontecer no pós-governo e preocupação com a prisão. O Carlos, ele acreditava que o Bolsonaro deveria radicalizar mesmo o discurso. Mas o Flávio tinha uma posição diferente. Ele acreditava que o Bolsonaro teria maiores chances de não ser preso caso o Bolsonaro fizesse um discurso mais diplomático, mais republicano. E é claro que isso iria colocar ambos em rota de colisão, ainda mais porque o Carlos, ele foi preterido pelo Flávio. O Flávio fez uma aliança com o Centrão para retirar o Carluccio do comando do marketing e colocar um marqueteiro do Centrão. E esse marqueteiro, claro, não era uma pessoa alinhada ao bolsonarismo como o Carluccio. E nós falamos que isso iria acontecer, que o Carluccio ia apontar o dedo na cara do Flávio há muitos meses. Link aqui no card para você ver meu comentário naquela época. E vendo tudo isso, eu acredito que o Bolsonaro possa olhar o Flávio como sendo um traidor. Porque o Bolsonaro, pessoal, ele acredita 100% na vitória de 2018 ao Carlos. Tanto que na cerimônia de posse, e por falar em cerimônia de posse, faremos a cobertura da cerimônia de posse do Lula aqui no canal, então fiquem ligados porque faremos isso ao vivo. Mas naquela cerimônia de posse do Bolsonaro, desfilou Bolsonaro, Michelle no Rolls Royce e o Carluccio atrás, como fosse um pitbull, né? Um pitbull muito furioso, muito raivoso. Então o Carlos desfilou atrás, porque o Bolsonaro acredita ao Carlos a vitória de 2018 e toda a mobilização das redes sociais. Como eu falei ao longo desse vídeo, o Flávio afastou o Carluccio da campanha. E o Bolsonaro se deu mal por conta disso, porque houve essa aliança do Flávio com o Centrão para afastar o Carlos. Então o que acontece? O Bolsonaro, ele não quer escutar o Flávio. Como você bem sabe também, link aqui no card. Porque ele viu, opa, eu me afastei do Carlos e fui derrotado. Se eu tivesse seguido o meu filho, o Carlos, que de fato entende o bolsonarismo, eu teria sido o vencedor. E vendo agora aliados buzinando na orelha dele, falando que o Flávio é o culpado, cada vez mais eu vejo que o Flávio pode ser sim visto como sendo um traidor pelo Bolsonaro. Porque essas conspirações familiares fazem parte do núcleo da família Bolsonaro. Flávio briga com Carlos, Carlos briga com Michelle, que briga com o Bolsonaro, que briga com a mãe dos três, que briga com o Jair Renan, que briga com a Ana Cristina Vale. São muitos problemas familiares. Só que na sua opinião, Bolsonaro vai ver o filho como sendo um traidor ou não? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E o pior de tudo é que você sabe que essa vitória do Bolsonaro era uma questão de vida ou morte, podemos colocar assim. Ou vida e liberdade. Porque sem
mandato de presidente da República, o que vai acontecer com o Bolsonaro? Ele perde todas as prerrogativas do cargo. E ele fica à mercê da justiça. Então o Bolsonaro precisava vencer para continuar dando essa proteção jurídica para a própria família. Porque o Bolsonaro agora não tem mais foro privilegiado, o Carlos também não tem, e o Jair Renan também não tem. Então a vitória do Bolsonaro era essencial para continuar protegendo a família. Porque vocês sabem que tanto o Flávio quanto o Carluccio e o Bolsonaro, eles possuem uma interligação no problema das rachadinhas. Porque nós tínhamos funcionários que trabalhavam primeiro no gabinete do Flávio, depois iam para o gabinete do Carlos, depois iam para o gabinete do Bolsonaro e voltavam para o gabinete do Flávio em uma espécie de rodízio. Vocês sabem muito bem disso. Já falamos sobre isso. E a investigação que está mais avançada é contra o Carlos, que pode avançar agora, no ano de 2023, em janeiro. Porque é uma investigação longa. E se qualquer funcionário do gabinete do Carlos for acusado de fato, né, foi identificado que ele cometeu rachadinha, e esse mesmo funcionário passou pelo rodízio nos outros gabinetes, toda a família cai. O link tá aqui no card para que você entenda melhor essa história. E o único que vai permanecer com foro privilegiado é o Flávio. E se as prisões ocorrerem do Carlos ou do Bolsonaro, ele vai ser o culpado por essas prisões e não somente pela derrota do Bolsonaro. Então aí que está a grande questão. E o Carlos e o Bolsonaro, eles possuem os mesmos problemas, pessoal. Os problemas são os mesmos. O problema que o Carlos tem é diferente do problema do Flávio. O que o Flávio está preocupado é com a sua sobrevivência política. Porque o Carlos em 2026 vai ter que disputar o Senado de novo. E não é garantido mesmo sendo 2 senadores. O Carluccio, como vereador, consegue tranquilamente continuar agora em 2024, vencer 2024. Mas Carlos e o Bolsonaro não possuem foro privilegiado. Eles estão expostos na justiça. Então, mais do que o Flávio, Carluccio e Bolsonaro precisam da militância engajada, ativada. Por isso que o Bolsonaro vai para o lado do Carlos, preterindo o Flávio. Isso é óbvio, porque aquele que entende melhor o bolsonarismo e Bolsonaro é, obviamente, o Carluccio. Só que aí nós temos umas consequências a respeito de tudo isso. Porque com a família brigada, com a família rachada, com Michele indo para um lado, Bolsonaro indo para o outro, Carlos, Flávio não se falando, a oposição ao governo Lula fica desorganizada. Porque na live que o Bolsonaro fez, aquela live ridícula, antes de ir embora, antes de fugir, uma live que ele só faltou ele falar, Xandão, não me prenda, nem que aqui no card, foi humilhante aquela live. Ele falou, nós não terminamos em 1º de janeiro. Não acaba o mundo em 1º de janeiro. Nós seremos oposição, porque o governo tá assim, o governo tá assado, já começou furando o teto de gastos. Só que para fazer isso, o Bolsonaro ele precisa ter uma organização familiar, o que ele não tem. Porque o Bolsonaro, pessoal, ele não serve para liderar e ele não quer liderar nada. Então, para que o Bolsonaro possa liderar qualquer coisa, é necessário que ele tenha uma estrutura da própria família. Porque ele vai ter o Flávio no Senado comandando a oposição no Congresso, o Eduardo comandando a oposição também na Câmara dos Deputados, comandando talvez até a bancada bolsonarista, e o Carluccio com as redes sociais. Então os 3 filhos eles podem puxar o Bolsonaro, o que ele não quer, porque se ele se expõe ele pode ser preso, pode avançar algum tipo de processo contra ele. Então é uma situação muito, mas muito delicada. Só que se o Bolsonaro submergir mesmo e a família brigar, quem que vai comandar o bolsonarismo na Câmara dos Deputados? Não tem comando. Não tem comando. E o pior para o Bolsonaro é que, como vocês bem sabem, aquela live que ele fez foi simplesmente desestimulante. Foi algo que é broxante, né? Típico do Bolsonaro. Os aliados ou os apoiadores ficaram muito decepcionados, porque eles esperavam que o Bolsonaro fosse fazer qualquer tipo de discurso promovendo uma ruptura institucional, o que não ocorreu, pessoal. Não ocorreu. Então, quanto mais rachada estiver a família Bolsonaro, mais acéfalo estará o movimento bolsonarista, que vai ficar cada vez mais independente. E isso abre espaço para outras figuras, como no caso Carla Zambelli, que já está buscando uma emancipação do Bolsonaro. Link aqui no card, porque vocês sabem que a Zambelli, ela sabe que ela pode ter vida política sem depender do Bolsonaro. Sem depender do Bolsonaro como sendo um cabo de votos. E é isso que essas pessoas querem, independência política. E os apoiadores chateados com o Bolsonaro, Zambelli vem e dá o discurso certeiro que eles querem ruptura institucional. Então Zambelli vai e oferece esse discurso. E outros também. Enquanto isso, família Bolsonaro rachada, Michele para um lado, Bolsonaro para o outro, Flávio para lá, Carluccio para cá, ninguém sabe para onde vai. Então há uma situação muito positiva para o futuro governo Lula com essa desarticulação da família Bolsonaro. Porque nós temos que lembrar que o Bolsonaro teve mais de 50 milhões de votos, aproximadamente 50 milhões de votos no segundo turno. Uma votação muito expressiva. Em uma
ativo político considerável. Só que se ele não organizar esse ativo político, se ele não tiver os aliados ou os apoiadores na mão, esse ativo todo não vale de nada.